A tarde desabava sobre Minas Gerais como um desespero líquido. O céu, pesado e cinza, parecia prestes a despencar sobre as telhas de zinco, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao som grave dos trovões. Sob a marquise estreita de uma obra em andamento, um homem tentava se proteger da tempestade. As roupas ensopadas colavam no corpo, os cabelos grudavam na testa, e os sapatos, outrora caros, agora estavam cobertos de barro. Seu rosto, apesar do cansaço, mantinha uma serenidade estranha, um tipo de dignidade silenciosa. Era Ricardo Kaká, mas ali, naquele instante, não havia craque, nem ídolo, nem ex-camisa 22 do Milan ou astro da seleção. Havia apenas um homem perdido, vulnerável, encharcado, um desconhecido entre desconhecidos. Poucos minutos antes, ele havia descido do carro para tirar algumas fotos do terreno que estudava para o projeto Centro Esperança, uma ideia que vinha alimentando há meses: criar uma escola de futebol e valores humanos para crianças carentes do interior. Enquanto caminhava entre ruas estreitas, parou para cumprimentar algumas pessoas, tirou fotos das casas simples e dos becos que o fascinavam pela vida que pulsava ali. Mas bastou uma distração. Um menino passou correndo, esbarrou em seu ombro. Um segundo depois, o bolso estava vazio. Celular, carteira, documentos, tudo sumiu. Ele ainda tentou correr atrás, mas a chuva engrossou, e o ladrão se perdeu entre vielas. O motorista que o acompanhava havia estacionado a 2 quadras dali. O som da chuva abafava qualquer grito. E agora, sozinho, sem celular, sem dinheiro e sem identidade, Kaká era só mais um homem molhado pedindo ajuda em uma cidade que não o reconhecia. Kaká respirou fundo, olhou em volta e avistou uma lanchonete de esquina, com todo vermelho e cheiro de café recém-passado. Entrou, envergonhado, tentando espremer a água das mãos. "Oi, boa tarde", disse num tom gentil, tentando não parecer desesperado. "Eu perdi minha carteira, meu telefone. Será que a senhora poderia me emprestar o telefone só para fazer uma ligação rápida?" A dona, uma mulher de meia idade com um avental florido, o encarou de cima a baixo. Os olhos dela se estreitaram. Perdeu tudo, né? E quer usar o telefone dos outros?" Respondeu com ironia. "Desculpa, moço, mas aqui a gente já caiu em golpe demais." Kaká tentou explicar. "Eu entendo, mas eu não tô pedindo dinheiro. É só para ligar para um amigo." Ela balançou a cabeça. "É assim que começa. Daqui a pouco vem pedindo para mandar Pix, para buscar carro, para isso e para aquilo. Desculpa, mas aqui não." Um casal sentado em uma das mesas cochichava, rindo discretamente. "Olha lá, mais um desses espertos querendo dar golpe", sussurrou o homem. Kaká respirou fundo, engoliu seco e saiu em silêncio. A chuva voltou a apertar, fria e cortante. Na esquina seguinte, ele tentou de novo. Uma vendinha pequena, com um rádio tocando sertanejo antigo e um cachorro dormindo na porta. "Boa tarde, amigo. Preciso de uma ajuda. Roubaram minhas coisas. Será que posso usar seu telefone um minutinho?" O dono da vendinha, um senhor de boné e olhar cansado, respondeu sem levantar os olhos. "Oi? Telefone? Ah, não, moço. Isso dá problema. Aqui não. Eu juro que devolvo. Só preciso fazer uma ligação curta. Não insista, não. A gente trabalha demais para cair em conversa de gente estranha." E virou as costas. As pessoas ao redor olhavam, algumas com pena, outras com desconfiança. A verdade é que, no Brasil, ser bem vestido demais no lugar errado levanta suspeita, mas ser simples e molhado, com cara de perdido, levanta ainda mais. Kaká caminhava lentamente, sentindo o frio atravessar o corpo. Cada recusa era uma facada silenciosa. A sensação de impotência o fazia lembrar dos tempos de infância, quando via o pai lutar para pagar o colégio. Mas naquela época, pelo menos, havia sempre um sorriso acolhedor, uma mão estendida. Hoje, tudo parecia distante, seco, mesmo em meio à chuva. De repente, uma voz o chamou. "Ei, moço, tá tudo bem?" Kaká virou-se. Um homem magro, pele escura queimada de sol, barba rala, segurava uma colher de pedreiro numa das mãos e uma garrafa d'água na outra.
O uniforme de obra estava sujo de cimento e o capacete amarelo pendia por uma tira de pano. Tô vendo o senhor desde cedo aí rodando na chuva. Roubaram, foi? Perguntou ele, se aproximando. Foi. Levaram tudo. Celular, carteira, documentos. Kaká respondeu, sem saber se devia confiar. O homem assentiu devagar. Aqui é complicado. Essa rua é cheia de moleque ligeiro. Mas o senhor tá bem, né? Tô. Só. Meio perdido. Preciso avisar o pessoal do projeto para virem me buscar, mas não tenho como. O pedreiro coçou a nuca e disse: eu tenho um celular velho. Tá meio bichado, mas funciona. Quer tentar? Posso? Kaká perguntou, surpreso. Claro. Ele tirou do bolso um celular com a tela trincada, meio enferrujado nas bordas. Segura firme, viu? Às vezes ele desliga sozinho. Kaká pegou o aparelho com cuidado, digitou o número do assessor. Chamou uma, duas, 3 vezes. Ninguém atendeu. A chuva voltava a engrossar, pingando no visor quebrado. Ele devolveu o celular, frustrado. Ninguém atendeu. Acontece, disse o pedreiro, dando um meio sorriso. Deve estar sem sinal. Aqui, quando chove, até santo perde o Wi-Fi. Kaká riu de leve, pela primeira vez desde o roubo. O homem parecia sincero. Como é o seu nome? Perguntou o ex-jogador. Pedro. Pedro Henrique. Respondeu o homem, limpando a mão na calça antes de estendê-la. Trabalho aqui nessa obra. Muito prazer, Pedro. Eu sou Ricardo. Kaká respondeu, evitando o sobrenome. Pedro olhou para ele por um momento, sem dizer nada. Puxou uma carteira velha do bolso traseiro. Tirou algumas notas amassadas, talvez o equivalente a uns R$ 50. Toma, disse, estendendo o dinheiro. Kaká arregalou os olhos. Não posso aceitar. Isso é o seu salário, não é? É o que sobrou da semana passada. Respondeu Pedro com calma. Mas o senhor precisa mais do que eu agora. Eu juro que vou te devolver. Amanhã mesmo. Pedro balançou a cabeça, com um sorriso quase triste. Não precisa, não. O mundo já me negou ajuda demais. Se eu posso dar um pouco hoje, já valeu. As palavras ficaram ecoando. Kaká sentiu um nó na garganta. Aquele homem, suado, exausto, talvez sem dinheiro para o jantar, estava lhe dando o que tinha, sem pedir nada em troca. Pedro continuou. Compra alguma coisa para comer ali na esquina, ou pega o ônibus para a cidade. Mas não fica aqui na chuva. Esse bairro não é seguro para quem não é daqui. Kaká segurou o dinheiro, hesitou. Eu não sei nem como te agradecer. Agradece não, respondeu Pedro, pegando de volta a colher de pedreiro. Faz o seguinte, quando encontrar alguém precisando, ajuda também. Aí sim a conta fecha. Ele deu um tapinha no ombro de Kaká e voltou para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. A chuva ainda caía, mas agora parecia menos fria. Kaká caminhou até uma padaria simples e comprou um café e um pão de queijo com parte do dinheiro. Sentou-se num canto, observando pela janela a silhueta de Pedro, de volta ao andaime, carregando tijolos com o mesmo vigor de quem carrega o mundo. Cada mordida do pão parecia pesada de emoção. Aquele gesto simples, emprestar um telefone quebrado e oferecer um pouco de dinheiro, havia devolvido algo que Kaká não sabia que tinha perdido: a fé nas pessoas. Quando o motorista finalmente chegou para buscá-lo, ele olhou pela última vez para o canteiro de obras. Pedro ainda estava lá, suado, concentrado, indiferente ao fato de ter acabado de fazer história na vida de alguém. Kaká pensou. Tem gente que brilha nos estádios, e tem gente que brilha no silêncio. Entrou no carro, ainda segurando o dinheiro que Pedro lhe dera. Dobrou as notas e guardou cuidadosamente no bolso interno do paletó, não como dívida, mas como lembrança. O carro partiu, e o reflexo da chuva no vidro misturava-se às lágrimas que insistiam em cair. O craque que já havia sido aplaudido por milhares agora chorava sozinho, por ter redescoberto o que realmente importa. O vento soprava, trazendo de volta o cheiro de cimento e chuva. Naquele fim de tarde em Minas, 2 homens, tão diferentes, ao mesmo tempo, tão iguais, haviam se cruzado por acaso. Um tinha fama e dinheiro,
o outro, apenas um coração generoso. Mas foi o segundo quem salvou o primeiro da solidão. E sem saber, Pedro Henrique havia acabado de mudar o destino do projeto Centro Esperança e da própria vida. A noite em São Paulo tinha cheiro de asfalto molhado e de cidade que não para. Da janela do apartamento, Cacá viu os faróis cortando a marginal como rios de luz. E, ainda assim, a cabeça estava longe dali, parada na marquise estreita de uma obra em Minas, no rosto gasto de Pedro Henrique, no calor humilde de um gesto que reaqueceu um coração esfriado pela desconfiança. Sobre a mesa, uma pasta aberta, desenhos, planilhas, orçamentos, cronogramas. O projeto Centro Esperança existia há meses como ideia e vontade. Agora, ele pedia endereço, chão, CEP. E aquele chão, para Cacá, já tinha nome antes mesmo de ter escritura. Então é isso? Perguntou Marina, coordenadora do projeto, ao fim de uma reunião tensa. Você quer mesmo abrir o centro naquele bairro? É longe, tem logística difícil. E, para ser sincera, a prefeitura de lá não tem muita estrutura. Cacá assentiu devagar, como quem firma um passo dentro da própria convicção. Quero, disse, sem levantar a voz. Porque foi lá que eu perdi tudo. E foi lá que eu encontrei o que eu não sabia que tinha perdido. Confiança. O silêncio caiu sobre a sala como poeira de obra. João, do financeiro, coçou a cabeça. Olha, a gente consegue, mas vai doer no caixa. Terreno irregular, acesso ruim para caminhão, drenagem a fazer. É investimento pesado. Então que doa agora, respondeu Cacá. Mas que não doa nas crianças depois. Marina cruzou os braços, um sorriso inclinado. E a prefeitura? Eu converso com eles. Se não toparem, a gente arruma outro caminho. Eu sei como bater de porta em porta sem perder a educação. As risadas vieram leves, aliviando. O ex-craque, de terno simples e olhar manso, guardou a pasta, mas não guardou a urgência. Ao sair, enfiou no bolso interno do paletó as notas amassadas que Pedro lhe dera. Aquilo não era dinheiro, era norte. Na semana seguinte, uma picape branca com o logotipo discreto do projeto rodou as estradas escuras até Minas Gerais. Choveu quase o caminho todo. Parecia um presságio. Mas, para quem já tinha atravessado tempestade de gente, água de céu era detalhe. Marina veio ao volante, firme, no banco de trás, 2 pranchetas, 3 capacetes e um termômetro de mão. Ao lado dela, Cacá, de boné e camisa lisa, o rosto propositalmente invisível. A ideia era voltar como qualquer pessoa volta ao lugar onde aprendeu algo, sem holofote. Lembra o caminho? Perguntou Marina. Lembro do cheiro, ele respondeu. Cheiro de cimento, café forte, pão de queijo saindo do forno. Lembro do som da chuva batendo em telha de zinco. É por ali mesmo. A cidade apareceu como aparecem as cidades do interior quando a gente ama. Primeiro na memória, depois na placa. Ruas estreitas, motos nervosas, rádio alto numa vendinha, um cachorro atravessando sem pressa. A picape encostou perto do canteiro de obras onde o destino tinha feito seu gol sem goleiro. É aqui, disse Cacá, e o coração bateu numa cadência que só coração de quem volta conhece. O terreno baldio ao lado da obra parecia ainda mais baldio com o mato alto. 2 meninos disputavam uma bola de meia. A trave eram chinelos. Deu vontade de entrar no jogo. Deu vontade de ser menino de novo. Precisamos de levantamento topográfico, sondagem, prefeitura, vizinhança. Marina abriu o checklist como quem abre mapa do tesouro. E de água, completou Cacá. Não dá pra treinar criança com poeira no pulmão. A gente resolve a drenagem. E segurança, disse Marina. Se vem chuva, a enxurrada desce lá de cima. Vai precisar de contenção. A gente segura junto, respondeu ele, e não era figura de linguagem. Cacá desceu do carro com o boné puxado, atravessou a rua, e um cheiro doce de padaria recém-aberta abraçou a manhã. No balcão, a mesma senhora do avental florido do outro dia. Ela o olhou. Estreitou os olhos, pareceu reconhecer alguma coisa, e, antes que a dúvida virasse hostilidade, ele sorriu. Bom dia, minha senhora. A senhora poderia me vender 3 pães de queijo e um café bem forte? Ela ergueu o queixo, ainda orgulhosa.
mas o costumeiro ritual mineiro venceu. Aqui, pão de queijo tem sempre, filho, quentinho. Café a gente passa na hora. Vai pra viagem. É pra agora mesmo. Ele pagou com o cartão da equipe. E, se a senhora permitir, eu queria falar com os vizinhos. A gente tá pensando em fazer um projeto pras crianças. Coisa séria, sem promessa vazia. Ela o encarou, desconfiada e curiosa ao mesmo tempo. Projeto? De quê? Bola, livro e prato. Ele contou nos dedos, sorrindo. Futebol, reforço escolar e comida decente. Tudo de graça para as famílias cadastradas. Um cliente que escutava de mesa ao lado interferiu. Meio ácido. Já vi filme assim. Começa bonito, termina a promessa. Político então. Eu não sou político, respondeu Cacá, sereno. Mas eu entendo a desconfiança. Eu também aprendi ela na marrã. A dona da padaria, vencida pelo calor da curiosidade, chamou. Ô dona Zefa, vem ouvir aqui. Tão falando de projeto para as crianças. Em segundos, 3 vizinhos já cercavam o balcão, e a conversa virou mini-câmara comunitária. Marina chegou com prancheta, explicou cadastro, visita social, parceria com posto de saúde, tudo no miudinho, sem discurso. E o campo fica onde? Quis saber um senhor de boné surrado. Cacá apontou pela janela. Ali, naquele terreno baldio. Vai virar grama. Vai virar grito de gol que não atrapalha vizinho. Porque a gente combina horário. Alguém riu. Outro alguém suspirou. No Brasil, o impossível só é impossível até a primeira pessoa acreditar. Faltava uma coisa. Ou melhor, faltava alguém. Desde que chegou, o ex-jogador procurava, com os olhos e com a memória, Pedro. O canteiro onde o vira pela primeira vez estava mais alto, alguns cômodos erguidos, um andaime novo, mas as vozes eram outras. O Pedro daqui, vocês conhecem? Perguntou a um ajudante. Conheço não, chefe. Aqui tem uns Pedro, mas Henrique, ele pensou. Ah, o magrelo da barba rala. Aquele que usa capacete com fita. Esse mesmo. Hoje ele tá num puxadinho lá no alto do bairro. Trocou de obra. Dizem que o empreiteiro atrasou os pagamentos e ele caiu fora. Sabe onde é? Sei. Uai. O rapaz desenhou no ar o caminho. 2 esquinas, um beco, a casa da dona Rita da Tapioca. Sobe mais um pouco. Vira à direita na bica d'água. E pronto. Minas explica caminho com afeto e referências humanas. GPS nenhum entende. Mas o coração chega. Vamos lá, disse Cacá, e Marina sorriu. Ela já reconhecia aquele brilho nos olhos que precedia as decisões certas. O beco ia se afunilando, e a cidade, como toda cidade que se respeita, ia se revelando nos detalhes. Um varal colorido, riso de criança, música de rádio velha, panela batendo. Pedro Henrique estava no quintal de uma casa simples, levantando um murinho de arrimo. Suado, camisa colada, um rádio de pilha apoiado numa lata de tinta. Quando viu os dois se aproximando, endireitou as costas, ergueu a mão numa saudação tímida. Pois não? Disse, sem reconhecer. Bom dia, Pedro, falou Cacá, tirando o boné. Sou eu. Pedro encarou por 2, 3 segundos. Primeiro, o estranhamento. Depois, a surpresa. Por fim, uma risada curta de descrença que virou alegria. Oxe, Ricardo. Ele testou o nome que guardara. Pensei que você já tinha ido embora para não voltar mais. Voltei, respondeu Cacá. E voltei por sua causa. Pedro coçou a barba, sem saber onde pôr os olhos. Ah, não fala assim não que eu fico sem graça. Eu só emprestei um celular velho e dei um trocado. Não fiz nada demais. Fez sim, devolveu o ex-jogador. Você acreditou quando ninguém acreditou. E fé, meu amigo, é tijolo que sustenta a casa inteira. Pedro apertou os lábios, como quem segura a água dos olhos. Marina, discreta, afastou-se 2 passos, deu espaço ao encontro. A gente vai erguer um centro pra meninada aqui do bairro. Continuou Cacá. Bola, estudo, comida, médico, psicólogo. E eu queria que você fosse comigo desde o começo. Não como figurante, como parte do time. Pedro riu, nervoso.
Não me bota em função de gente importante, não, pelo amor. Eu sei assentar bloco, bater laje, puxar régua. Se for para ensinar humildade, eu tento, mas eu não sei ler planilha, não. O que a planilha não ensina, a vida ensina, disse Cacá. E o que a vida te ensinou, Pedro, é justamente o que a gente precisa. Você topa ajudar a gente na obra, na manutenção, nas ideias também? Pedro passou a mão na nuca, olhou o murinho, olhou o céu. Depois, olhou para dentro, viu a noite de chuva, viu o homem encharcado pedindo um telefone, viu a própria mão tremendo oferecendo notas amassadas. E então disse: eu topo. No dia seguinte, o pequeno prédio da subprefeitura virou sala de aula improvisada. Mesa no centro, mapas, plantas, croquis, lista de materiais. Entrou o vereador, saiu o balconista, entrou dona de casa, saiu o professor. Todo mundo queria saber que história era aquela que misturava futebol com caderno e garfo. Se não tiver merenda, o menino não aprende, afirmou Dona Zefa, e estava decidido. Merenda forte, com feijão, arroz, legume e fruta. E o reforço de matemática? Perguntou o professor voluntário. Posso montar um esqueminha básico com fração e regra de 3 usando placar de jogo. Eles entendem fácil. E a segurança do campo? Questionou um pai. Bola corre pra rua. A gente faz tela alta com bom acabamento, garantiu Pedro, já no tom de quem assumia. E piso de grama com drenagem decente. Se chover, a água sai cantando sem derrubar ninguém. A conversa corria como rio cheio. Prática, poética, popular. O projeto, que até então era PDF, começava a virar voz coletiva. Marina anotava tudo, respirando fundo. Era para isso que ela tinha estudado política pública, para ver número virando gente. À tarde, a equipe técnica estava no terreno baldio, marcando com cal os cantos do futuro campo. 2 meninos pararam o jogo de meia e se aproximaram, tímidos. Moço, aqui vai ter gol? Perguntou o menor, os olhos brilhando. Vai ter gol, vai ter aula, vai ter lanche, respondeu Cacá, agachando para ficar da altura deles. Mas também vai ter regra, respeitar colega e respeitar mãe. Mãe primeiro, o maior testou. Mãe primeiro, ele sorriu. Sempre. Os meninos correram, gritando para os outros, e a notícia se espalhou como se espalha o que a alma quer acreditar. Rápido. Do outro lado da rua, a dona da padaria observava pela vitrine. Cruza os braços, pensa na resposta dura que deu dias atrás. E, como quem decide, põe para assar pão de queijo extra. Gente, quando reconhece tropeço, vira receita melhor. As semanas seguintes foram de barulho bom, caminhão chegando, brita descarregando, retroescavadeira mastigando barro, marceneiro medindo porta, serralheiro batendo solda. Pedro vestiu a camisa da fundação, mas não pendurou a velha. Vinha para a obra com o capacete amarrado com fita, o mesmo rádio de pilha e um caderninho onde anotava coisas do jeito dele. Cabo prende. Cabo bom não escorrega. Queda d'água igual cano mais grosso. Poeira não entra se a vassoura vier antes. Cê tá escrevendo poema, Pedro? Brincou um ajudante. Tô escrevendo lembrança, ele respondeu. Pra ninguém esquecer do que importa quando a obra ficar bonita demais. Cacá aparecia cedo, comia pão com manteiga no isopor, carregava saco de cimento como quem sabe que fama não pesa mais que 50 quilogramas. Quem reconhecia, respeitava. Quem não reconhecia, respeitava também. O respeito, agora, vinha pela presença. De vez em quando, alguém cochichava. É ele. Ei, mesmo quando ele era ele, o combinado entre todos era um só. Ali, ninguém era mais do que ninguém. Um sábado, a prefeitura organizou uma reunião maior no salão da igreja. Pais, mães, professores, gente do posto de saúde, o delegado, o padre, a pastora. Minas é assim. Quando é pra dar certo, junta todo mundo, e cada um traz um pedaço do tijolo. Marina apresentou o cronograma, módulo do campo, sala de aula, refeitório, consultório. Falou-se de vagas, critérios, prioridade para famílias inscritas no CRAS. Tudo com simplicidade e clareza, sem palavra difícil. A certa altura, um homem levantou a mão.
Era o mesmo que havia ridicularizado Kaká na lanchonete. Posso falar? Perguntou, desconfortável. Claro, respondeu o ex-jogador. É que eu tratei mal o senhor aquele dia. Achei que era golpe. No meu mundo, a gente aprendeu a desconfiar antes de perguntar. Eu peço desculpa. Houve um silêncio bonito, desses que lavam o chão. Tá perdoado, disse Kaká, sem teatro. Eu também pedi ajuda errado muitas vezes na vida. A gente aprende junto. O homem assentiu, enxugando a testa, e completou. Eu tenho uma Kombi velha. Se o senhor achar que presta, eu posso doar para levar a criança de casa pro treino. Não é nova, mas é honesta. Aplausos. A dona da padaria levantou-se. Eu posso mandar pão e leite de manhã. Não é favor. É meu jeito de consertar a fala torta que eu dei pro senhor. E eu, disse a dona Zefa, fico no fogão, que fogão comigo não desanda. As mãos foram se erguendo, uma por uma, oferecendo o que tinham. Tempo, música, aula de reforço, costura de uniforme, corte de cabelo. O projeto já não cabia mais numa pasta. Agora, ele cabia nas pessoas. Numa tarde de sol, as través chegaram. Brancas, lisas, promessas. Pedro encostou a mão na barra como quem testa a febre de vinho. Vão chamar isso aqui de quê? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Kaká demorou um segundo, como se saboreasse a resposta antes de entregá-la. De casa, disse. Casa é o único nome que nunca erra. Pedro sorriu, e a cidade sorriu com ele. Ao cair do dia, quando os trabalhadores iam embora e o barulho das máquinas descansava, ficavam 3 no campo, Kaká, Marina e Pedro. Eles caminhavam devagar pelo retângulo de terra que em breve seria verde, falando dos próximos passos como quem fala do amanhã de um filho. Falta muito, disse Marina, conferindo o cronograma. Falta, respondeu Kaká. Mas o mais difícil já veio. O quê? Perguntou Pedro. A gente acreditar na mesma coisa. Pedro olhou o horizonte. O céu mineiro sabe dar atardeceres que a gente guarda no bolso da alma. Eu não entendo de papel, disse ele, apertando o caderninho. Mas, se eu puder, eu queria ficar por perto não só na obra. Depois que inaugurar, eu podia cuidar da manutenção. Ensinar os meninos a cuidar do que é deles. Varre antes de sujar. Arruma antes de quebrar. Você já é daqui, garantiu Kaká. A casa é sua também. Pedro assentiu, pesando a responsabilidade com a seriedade dos que conhecem o valor das pequenas coisas. Às vezes, quem teve pouco sabe multiplicar melhor. Numa segunda-feira, a equipe de saúde da família veio ao terreno. Vacinação em dia, carteira assinada, avaliação nutricional. A assistente social, Clarinha, montou uma mesa com fichas. A fila se formou, tímida, ordenada. Kaká, de colete, ajudava a organizar, distribuía senha, ria com as crianças, fazia careta, jogava 2 toques com uma bola murcha. Cê parece gente da gente, disse uma senhora, surpresa. Só pareço. Ele devolveu, brincando. É, ela sorriu, mas cê é também. Foi então que caiu uma pancada de chuva de fim de tarde, daquelas que Minas guarda para lembrar quem manda. As pessoas correram para debaixo do topo. A água bateu no chão novo de brita e escorreu como devia. Funcionou. Pedro, orgulhoso, apontou as canaletas. Viu? Falei que a água ia cantar. Kaká ergueu o rosto pro céu e deixou a chuva molhar. Voltou a ver o primeiro dia. A marquise da obra, o não da lanchonete, o sim do pedreiro. Ei! Por um instante, fechou os olhos para guardar a cena correta. Aqui ele queria lembrar quando a vida voltasse a ficar dura. Gente junta debaixo do mesmo toldo. Quando a chuva parou, veio aquele cheiro marrom de terra viva. Uma menina de trança puxou a bermuda de Kaká. Tio, quando que começa? Ele agachou, e os olhos ficaram do tamanho da pergunta. Em breve, meu bem. Mas começa todo dia que a gente acredita. Ela fez uma cara de quem meio entendeu, meio achou bonito, e saiu correndo atrás da bola de meia. No fim da semana, todos reunidos para a assinatura simbólica. Uma mesa simples, um banner caprichado, 3 canetas. Prefeito, secretária de educação, padre, pastora,
representantes do comércio, mães, pais e, discretamente, sem anúncio, um jornalista local. Kaká pegou o microfone, mas quem falou primeiro foi Pedro, chamado por Marina de última hora. Eu não sei falar bonito, começou, ajeitando o boné. Eu sei levantar parede e derrubar muro se precisar. Eu ajudei um homem na chuva porque um dia eu precisei e não tinha ninguém. Hoje, tem gente demais aqui. Gente pra dar mão e pra segurar guarda-chuva. Se a gente cuidar desse lugar igual a gente cuida da nossa cozinha, não vai faltar feijão nem bola. É isso. Os aplausos vieram sinceros. Kaká respirou, segurou por um instante as notas amassadas no bolso, talismã de promessas cumpridas, e disse: eu vim aqui meses atrás e saí com a sensação de que o mundo tinha ficado pequeno. Hoje eu volto e vejo que o mundo cabe nessa praça. A gente vai errar, corrigir, aprender, mas não vai desistir. Porque esse projeto não é meu, é nosso. Ele ergueu a caneta, assinou o termo de cooperação. Marina assinou, o prefeito assinou, Pedro assinou por último. 4 nomes transformaram vontade em compromisso. O campo, ainda de terra, parecia sorrir em silêncio. A noite caiu com serenata de grilos. Lá no alto do baile, quando as luzes foram se apagando, ficou aceso um retângulo de ocra, o contorno de um campo que ainda não era grama, mas já era sol. Pedro trancou o portão, deu 2 passos, voltou, encostou a testa na trave recém-parafusada. Ninguém viu, mas ele agradeceu baixinho. Pela chuva que ensina caminho, pelo celular velho que não travou na hora errada, pelas notas amassadas que viraram tijolo. Em São Paulo, mais tarde, Kaká abriu o caderno do projeto e escreveu, na primeira página: promessas só prestam se virarem rotina. Fechou o caderno, guardou as notas de Pedro no mesmo lugar de sempre. Antes de dormir, sussurrou uma prece simples, dessas que aprendem com Minas. Obrigado, meu Deus, por ter me feito pequeno onde era preciso. Do lado de fora, a cidade respirava. Do lado de dentro, um coração também. E, entre uma respiração e outra, nasceu o amanhã. O sol de Minas batia forte, dourando a poeira e os risos. O Centro Esperança já não era mais um sonho em papel. Era concreto, tijolo, madeira e suor. O som de martelos ecoava como batidas de tambor anunciando vida nova. O campo de terra começava a tomar forma. Través erguidas, arquibancadas pequenas e um container azul servindo de depósito. Pedro Henrique andava de um lado com o outro com a prancheta nas mãos, um lápis atrás da orelha e a velha fita amarrando o capacete. Desde que Kaká o convidará, ele se tornará o chefe da obra, mesmo que o cargo nunca tivesse sido dito em voz alta. Os operários o respeitavam, não pela força, mas pela firmeza simples de quem fala pouco e age muito. Oh, Pedrão, o caminhão da areia chegou, mas o motorista quer saber onde vai despejar, gritou um ajudante. Lá no fundo, perto da cerca, respondeu ele, mas fala pra ele não jogar tudo de uma vez, senão espalha barro. A voz dele ecoava firme, sem autoritarismo. No meio da poeira, um menino passou correndo com uma bola, tropeçou e quase caiu. Pedro o segurou pelo braço. Cuidado, guerreiro. Aqui é obra, não é campo ainda. Mas logo, logo, vai ser. O garoto sorriu e correu de volta. Pedro ficou olhando, com o olhar de quem reconhece o próprio passado num outro corpo. Na varanda da sede em construção, Kaká observava a cena. De camisa branca e calça jeans, o ex-jogador conversava com Marina sobre a inauguração. A imprensa quer data, disse ela. E o pessoal da prefeitura também. A gente precisa definir. Ainda não, respondeu ele. Falta o mais importante. O quê? Kaká olhou para o canteiro de obras, onde Pedro, suado, equilibrava um balde de massa com uma das mãos e limpava o suor da testa com a outra. Falta ele aceitar que merece estar aqui. Marina franziu o senho. Ele ainda resiste. Muito. Acha que tá aqui por caridade. Kaká suspirou. Eu tento mostrar que não, mas ele tem uma dignidade que o mundo não costuma entender. No fim do expediente, o sol já se escondia por trás das montanhas. Pedro limpou as mãos numa toalha rasgada e foi até o portão principal, onde Kaká esperava. Fala,
chefe, disse Pedro, rindo. Tô passando o bastão. Quase isso. Kaká sorriu. A gente precisa conversar. Foram caminhando lado a lado até o campo. O ar cheirava a cimento fresco e café coado. Pedro, eu queria te oferecer um cargo fixo aqui no centro. Com carteira assinada, salário justo, plano de saúde. Você merece isso. Pedro parou. O rosto se fechou como um portão batido pelo vento. Não, seu Ricardo. Eu não mereço nada. Não. Eu tô aqui porque quis ajudar, não para receber nada. Mas isso não é ajuda. É trabalho. Kaká insistiu. Você tá construindo esse lugar com as próprias mãos. Eu tô fazendo o que qualquer homem decente faria. Respondeu Pedro, com a voz firme. O senhor já fez demais. Aquele dia, eu só emprestei um celular e uns trocados. Agora o senhor vem querer me pagar como se eu tivesse feito um milagre. Eu não quero esmola, não. Kaká se aproximou devagar. Ninguém tá te dando esmola. Eu tô te dando o que é teu por direito. Isso aqui só existe porque você acreditou primeiro. Pedro abaixou os olhos, respirando pesado. O senhor é bom demais. Mas o mundo já me ensinou a desconfiar de presente. Toda vez que alguém me dá algo, depois vem a conta. Kaká sorriu, sem raiva, com ternura. Então faz assim. Quando a conta vier, divide comigo. Pedro o olhou nos olhos. A chuva fina começava a cair, dessas chuvas leves, que não assustam, só lembram. Nos dias seguintes, o clima ficou diferente. Pedro continuava trabalhando com afinco, mas o sorriso rareava. Evitava o refeitório quando Kaká estava, saía mais cedo, inventava serviços para fazer longe da equipe administrativa. O orgulho, ferido e confuso, lutava contra a gratidão. Marina percebeu. Ele acha que tá em dívida, né? Acha, respondeu Kaká. E isso é o tipo de dívida que só se paga com o tempo. Na sexta-feira, Pedro foi até a casa da mãe, no alto do morro. Dona Lourdes, mulher de mãos rachadas e voz doce, preparava café num fogão a lenha. Mãe, o senhor Ricardo quer me botar de encarregado fixo. Eu devia aceitar. Ela mexeu o café, sem pressa. E por que não aceitaria? Meu filho, porque parece que eu tô aceitando favor. Dona Lourdes virou-se, o olhar firme. Favor é quando a gente pede e o outro ajuda. Trabalho é quando a gente merece. Você ajudou o homem na chuva sem saber quem ele era. Agora ele só tá te dando a chance de continuar sendo quem você é. Aceita, meu filho. Humildade demais também pode ser orgulho disfarçado. Pedro baixou a cabeça, engolindo a verdade. Talvez a senhora tenha razão. Na segunda-feira, quando o sol ainda nascia, Pedro chegou cedo à obra. Kaká já estava lá, chutando bola com os meninos descalços. Ao vê-lo, largou a bola e caminhou até ele. Bom dia, Pedro. Bom dia, chefe. Silêncio. O barulho das marretas ao fundo preencheu o ar. Eu pensei no que o senhor disse. Começou Pedro. E, se ainda quiser, eu aceito o cargo, mas com uma condição. Qual? Que eu continue pegando no pesado igual todo mundo. Se eu virar só quem manda, eu viro o tipo de gente que eu nunca gostei de ser mandado. Kaká riu, satisfeito. Combinado. Aqui, todo mundo pega no pesado. Até deram um aperto de mão firme, selando algo maior que um contrato. O projeto avançava a passos largos. No final do mês, o campo já tinha grama sintética e os muros estavam pintados de branco e verde. As crianças começavam a se inscrever. A prefeitura confirmara a presença na inauguração. Tudo fluía, mas o destino, como sempre, gosta de testar corações justos. Na véspera da inauguração, uma forte tempestade caiu. O vento arrancou parte da cobertura do refeitório, a enxurrada levou embora o material recém-chegado e parte da arquibancada desabou. O barulho acordou o bairro inteiro. Pedro foi o primeiro a chegar. Corria pela chuva, gritando instruções. Tira os cabos da tomada. Segura a lona. Fecha o portão de baixo. Kaká chegou minutos depois, encharcado. Tá todo mundo bem? Tá, gritou Pedro. Mas o muro cedeu. A lama descia como rio, e cada tijolo parecia um sonho indo embora.
Pedro, sem pensar, entrou na enxurrada para amarrar uma lona e impedir o colapso. Kaká tentou segurá-lo. Pedro, volta, homem. Tá perigoso. Se cair, cai comigo, gritou ele. E caiu. Um pedaço da estrutura desabou a poucos metros. O barulho ecoou como trovão. Marina gritou. Os operários correram. Cacau alcançou e puxou pelo braço. Ambos caíram na lama, molhados, tremendo. Por um segundo, silêncio. Depois, risos nervosos, lágrimas misturadas à chuva. Cê é doido, Pedro, disse Cacá, rindo e chorando. Podia ter morrido. Eu, o senhor que entrou atrás, respondeu o pedreiro, ofegante. Agora tamo empatado. Ficaram ali, sentados na lama, rindo feito dois meninos. A chuva diminuía, o vento cessava e algo novo nascia. Uma amizade de verdade, cimentada pelo risco, pela entrega, pela confiança. No dia seguinte, o sol apareceu como prêmio. O bairro inteiro ajudou na reconstrução. As mães levaram comida, os pais trouxeram ferramentas, os jovens pintaram muros. No centro da confusão, Cacá e Pedro, lado a lado, sem descanso. Marina olhou de longe e disse baixinho: acho que agora ele entendeu. No fim da tarde, o campo estava pronto outra vez. Um arco-íris atravessava o céu e parecia começar exatamente ali, no Centro Esperança. Pedro olhou o céu e sussurrou: acho que até Deus quis inaugurar antes da hora. Cacá sorriu, o uniforme sujo, o coração limpo. Ele só estava esperando a gente entender que o que a chuva leva, a fé reconstrói. Naquela noite, o silêncio tomou o bairro. E, entre o barulho distante de grilos e o perfume de terra molhada, Pedro escreveu no seu caderninho, com a letra torta de pedreiro: hoje o campo quase caiu. Mas o que sustenta a parede não é cimento, é gente. Fechou o caderno, apagou a luz e dormiu com um sorriso que não precisava de espelho. O céu de Minas amanheceu limpo, azul como pintura nova. Depois de semanas de chuva, a manhã da inauguração do Centro Esperança parecia um milagre. O bairro inteiro acordou antes do sol. As crianças lustravam os tênis emprestados, as mães passavam roupa nos vestidos e os homens ajeitavam os portões para ver melhor o movimento. Pedro Henrique chegou cedo, como sempre. O uniforme de obra já estava lavado, mas as marcas de cimento nunca saíam completamente, e ele gostava disso. Eram cicatrizes de quem construiu com as próprias mãos. O campo brilhava. As arquibancadas estavam pintadas de branco e verde, e na entrada uma faixa grande dizia: Centro Esperança, um sonho de todos nós. No meio do gramado, Cacá caminhava devagar, observando cada detalhe. Vestia uma camisa amarela, simples, mas o sorriso no rosto dizia tudo: orgulho, gratidão e paz. E aí, Pedro? Perguntou, aproximando-se. Tá pronto pro grande dia? Pedro riu. Pronto nada, chefe. Eu ainda acho que vão me mandar embora quando descobrirem que foi um pedreiro que alinhou as través tortas. Torto mesmo seria se você não estivesse aqui, respondeu Cacá, com aquele jeito calmo que sempre desmontava qualquer defesa. Às 9 da manhã, os primeiros carros começaram a chegar. Jornais, rádios, TV local. A prefeitura montou um pequeno palco, e as crianças já se aglomeravam na beira do campo. A comunidade inteira estava lá. Até quem nunca acreditou, apareceu para ver. Marina, de prancheta na mão, coordenava tudo. Pessoal, posiciona a faixa, traz as bolas. O prefeito já tá vindo. Cacá olhou em volta, meio perdido, meio emocionado. Engraçado, né? A gente sonha com coisas grandes, e no fim o que muda o mundo é um tijolinho de cada vez. Pedro, ao lado dele, assentiu. Tijolo, suor e fé. O resto é conversa. O som de uma sirene cortou o ar. Era o carro do prefeito chegando, com seguranças e repórteres. Todo mundo o aplaudiu. O homem desceu do carro, cumprimentou Cacá com um abraço e disse alto, para todos ouvirem: este centro é uma dádiva para nossa cidade. E o senhor, Cacá, é um exemplo de que o sucesso pode voltar para casa. A multidão gritou, vibrou. Cacá sorriu, mas desviou o olhar para Pedro, que estava um pouco atrás,
com as mãos sujas de tinta. Chegou a hora do discurso. Marina chamou Kaká ao microfone. Ele subiu os degraus devagar, respirou fundo e olhou pro povo. Bom dia, pessoal. As vozes se calaram. Hoje, esse lugar não é sobre futebol. É sobre esperança. E, se vocês me permitem, eu quero contar uma história. Silêncio total. Alguns meses atrás, eu estava aqui perto, num dia de chuva forte. Tinha perdido tudo: telefone, carteira, documentos. E ninguém me reconheceu. Eu fui pedir ajuda e a maioria passou reto. Ele fez uma pausa, olhando pro chão. Menos um homem. Um pedreiro. Cansado, sujo de barro, mas com o coração mais limpo que já vi. Ele me emprestou o celular, me deu o pouco que tinha e ainda disse: não precisa devolver. A multidão murmurou: aquele homem tá aqui hoje. E se este centro existe, é por causa dele. Kaká apontou pro meio da plateia. Pedro, atônito, tentou se esconder, mas já era tarde. O público começou a olhar, a abrir espaço. Alguém gritou: é o Pedrão, é o mestre de obras. As palmas começaram tímidas e cresceram como onda. Pedro caminhou devagar até o palco. O coração parecia bater no pescoço. Sobe aqui, Pedro, disse Kaká. Não, chefe, murmurou ele. Eu não falo bem. Não. Então só fica ao meu lado. Isso já fala por você. Pedro subiu. As câmeras o cercaram. O povo gritava. Kaká colocou a mão em seu ombro. O Brasil precisa entender que heróis nem sempre têm chuteira. Às vezes, eles têm calo na mão e fé no peito. Pedro, emocionado, tentou falar, mas a voz falhou. Eu só fiz o que qualquer um faria. Ajudar quem precisa. Pois é, respondeu Kaká. E foi isso que mudou tudo. O público se levantou, aplaudindo de pé. Entre os aplausos, uma senhora começou a chorar, dizendo: esse homem já consertou o telhado da minha casa sem cobrar um centavo. E outra completou: ele ajudou meu filho a sair das drogas, levou ele para trabalhar na obra. A emoção se espalhou. Era como se, de repente, todos percebessem que a grandeza estava ali o tempo todo, invisível, coberta de cimento e silêncio. Após o discurso, veio um momento simbólico: cortar a fita inaugural. Kaká pegou a tesoura, mas olhou para Pedro. Esse corte é seu, irmão. Pedro balançou a cabeça, nervoso. O senhor que sonhou com isso. Mas foi você que fez o sonho virar parede. Pedro respirou fundo, segurou a tesoura com as duas mãos e, com um gesto simples, cortou a fita vermelha. Um grito coletivo explodiu. Centro Esperança inaugurado. Fogos de artifício estouraram. Crianças correram pro campo, bandeirinhas tremulavam. Era festa, mas também redenção. Horas depois, já com o sol baixando, o campo estava cheio de risadas. Crianças jogavam bola, pais tiravam fotos, mães distribuíam suco e bolo. Pedro e Kaká sentaram num banco de madeira, olhando tudo em silêncio. Sabe o que é engraçado, chefe? Disse Pedro. Eu passei a vida levantando casa pros outros, mas nunca pensei que um dia eu ia levantar um lugar que mudasse tanta gente. Kaká sorriu. E mudou você também. Pedro olhou o campo, pensativo. Mudou. Antes eu achava que bondade era coisa de novela. Agora eu vejo que, quando a gente acredita nas pessoas, o mundo muda mesmo. É isso, Pedro. O futebol me ensinou a fazer gols. Mas a vida me ensinou que o verdadeiro gol é quando a gente ajuda o outro a levantar. Ficaram em silêncio, ouvindo o som das crianças gritando gol. O eco se misturava com o vento e o canto distante de um sanfoneiro, que começava a tocar no fim da rua. Mais tarde, quando todos já tinham ido, Pedro caminhou sozinho até o campo. Tocou a trave, ainda molhada do orvalho, e se ajoelhou. Obrigado, meu Deus, sussurrou, por ter mandado aquele homem na chuva e por ter me deixado enxergar que eu também podia ser parte de algo bonito. Atrás dele, Kaká se aproximou sem fazer barulho. Ei, mestre! Pedro se virou. O senhor ainda aqui? Eu nunca vou embora de um lugar que tem coração. Riram juntos. O vento soprou leve,
fazendo a bandeira do Brasil balançar ao fundo. No dia seguinte, a história correu o país. Jornais mostravam fotos de Pedro e Cacá lado a lado. Manchetes diziam: pedreiro que ajudou Cacá vira símbolo de solidariedade. De Minas para o mundo, a força da humildade. Mas para Pedro, a fama não importava. Ele voltava à obra no dia seguinte, reparando as pequenas falhas que só ele enxergava. E, toda vez que uma criança o chamava de seu Pedro, ele sorria e dizia: não, menino, aqui todo mundo é igual. Eu sou só mais um tijolo nessa parede. Meses depois, numa tarde tranquila, Cacá voltou ao centro. As crianças jogavam, as través brilhavam e o som do riso enchia o ar. Pedro estava sentado na arquibancada, tomando café num copo de plástico. E aí, chefe? Disse, sem levantar. Pronto para mais uma reforma? Sempre, respondeu Cacá. Sabe, Pedro, quando choveu aquele dia, eu achei que o mundo estava desabando. Mas no fundo, era só Deus trocando os planos para me apresentar você. Pedro riu. Pois então ele é bom de obra, viu? Cacá riu junto. Ele é o melhor engenheiro que já existiu. Os dois olharam pro campo, onde uma menina fazia um gol bonito e comemorava de braços abertos. Olha lá, disse Pedro. Essa aí vai ser jogadora da seleção. Vai sim. E vai dizer que tudo começou aqui. Silêncio. Pássaros cruzaram o céu. O sol se escondia atrás das montanhas e o Centro Esperança brilhava como promessa cumprida. Antes de ir embora, Cacá olhou para trás mais uma vez. No muro principal, alguém havia pintado uma frase com tinta azul. O que a chuva levou, o amor reconstruiu. Ele sorriu. Pedro, ao lado, completou baixinho. E o que a fé ergueu, nem o tempo derruba. Ficaram ali, lado a lado, dois homens diferentes, unidos pela mesma tempestade e pela certeza de que o verdadeiro alicerce da vida não é o cimento, é o coração.